A paz, tudo bem com vocês? Uma ótima semana. Que tenhamos uma semana com muita paz, com muita presença do Senhor, porque toda vez que a gente está começando uma semana nova, a gente tem a sensação de que está atrasada e que tem muitas coisas para fazer e que a gente meio que não dá conta, né? Porque fica muitas coisas ali na nossa cabeça. Mas a gente tem visto que não é pelos nossos esforços, é pela graça e que a gente não pode cair nessa armadilha do esforço próprio. Então, tem muitas coisas que a gente realmente precisa confiar e descansar no Senhor. Nós estamos aqui vendo que Romanos vai tocando muito profundo na forma como a gente vive, como a gente age, está restaurando a nossa identidade, né? Então, o que o Espírito Santo falou para mim ontem? Para fazer um jejum de arrependimento, porque a gente realmente só vai vendo frutos do Espírito Santo em nós quando a gente vai se arrependendo de muitas coisas. E o mundo fala o quê? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, tá feito, tá feito. Mas nós já sabemos que existe uma diferença muito grande entre ser crente e ser seguidora de Jesus. E nós somos seguidoras de Jesus. Amém? Então façam um jejum de arrependimento para que o Espírito Santo gere arrependimento em vocês. E aí eu vou fazer um vídeo falando sobre jejum, mas eu já quis trazer isso aqui para vocês porque eu creio que é para esse tempo, eu creio que o Espírito Santo falou para mim para trazer aqui em primeira mão para vocês. Então façam jejum para que o Espírito Santo gere arrependimento em vocês. Amém? Então, vou orar para a gente começar aqui o capítulo 15. Senhor, eu te agradeço, Pai, por estarmos aqui unidas como corpo de Cristo. Pai, essa obra é tua, não é minha. Então eu invoco a tua santa presença, eu invoco o teu Espírito Santo, para que seja o teu Espírito a falar por mim, Pai, que não seja as minhas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor, Pai, a me guiar e a tocar na vida de cada mulher que vai assistir esses vídeos, Senhor. Que elas sejam restauradas, transformadas, lapidadas pelo poder transformador que há no Espírito Santo do Senhor. Então nos conduza, Pai, nessa leitura, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãs? Então, na minha Bíblia, o título já está assim, agradar ao próximo e não a si mesmo. E aqui a gente já é confrontada, né? Porque é muito difícil a gente não querer nos agradar. É muito difícil a gente olhar para algumas situações que está doendo, que está incomodando, e a gente pensa assim: mas eu não sou obrigada. Então, gente, a gente vai ver muito isso aqui, a importância de fato do jejum, porque a gente realmente só vai conseguir ter olhos de ver mudanças na nossa vida por meio do arrependimento, para que a gente se esvazie de nós mesmas e que Cristo venha aparecer nas nossas vidas. Então, o versículo 1, ele começa assim: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, Paulo está dizendo aqui que nós somos fortes na fé. A gente está aqui se alimentando, a gente está aqui buscando o Senhor, a gente está se entregando para conhecer as Escrituras. Então, a gente precisa entender que o outro que ainda não tem essa vida de leitura, essa vida de devoção, ele é fraco na fé. Então, a gente precisa suportar para poder fortalecer os mais fracos e não agradar a nós mesmos. Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, mulheres, tem horas que a gente vai ver assim: eu queria tanto falar e às vezes eu não falo. Você está deixando Deus trabalhar quando você não fala. E eu não estou dizendo que nós temos que ser omissas, passivas, não é isso. Mas a gente já tem o conhecimento de que é Deus que nos justifica e que a justificação do Senhor opera em nós e através de nós, porque é pelo bom comportamento que a gente convence o outro. Adulto não é pelo muito falar.
E criança também, mas é mais pelo exemplo. Então, a gente foi formando o nosso caráter como? Vendo o pai e a mãe, a forma como eles agiam, um irmão, alguém próximo, televisão. Então, nós precisamos entender que é Deus que nos justifica, e quando a gente tem esse tipo de comportamento para a edificação do próximo, a gente está no corpo de Cristo edificando para que essas pessoas venham também para o corpo de Cristo através do nosso bom comportamento. Versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito: os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Então, todo insulto, olha que forte isso aqui. Todo insulto que você recebe, pode ser de pai, de mãe, de marido, filho, já caiu sobre Cristo. Antes de cair mesmo em você. Os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Então, se você está trabalhando e às vezes você está querendo muito conquistar algo e as pessoas não te compreendem, vai falar muitas coisas que vai te ofender, vai te insultar, venha nessa palavra e fale ela em voz alta, porque não tem nada melhor do que você ter a palavra do Senhor para falar, porque toda vez que você verbaliza, você está falando no mundo espiritual. Senhor, fui ofendida, fui machucada. Eu apenas estou buscando algo que eu acredito ser bom para mim e eu te glorifico por isso. Mas todas essas situações, as pessoas não estão entendendo, estão me ferindo profundamente. Mas a tua palavra me diz que os insultos do que me insultam caíram sobre o Senhor. E é assim, gente, que a gente vai lutando e vai guerreando espiritualmente. Muitas vezes você vai decorar versículos justamente por quê? Porque você está guerreando com a palavra do Senhor e não apenas com palavras positivas. Palavras positivas, sim, é muito bom você ser mais positivo do que você ser negativo. Mas existe um peso muito maior quando você declara a palavra do Senhor. Versículo 4. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aqui, gente, olha a importância da gente meditar nas Escrituras, porque ela foi escrita justamente para isso, para que a gente tivesse paciência, fôssemos consoladas por meio das Escrituras, para que a gente viesse ter esperança. A gente tem esperança em Cristo Jesus. A gente tem esperança de que Ele é o nosso Redentor. Então, todo o sofrimento que a gente passa, a gente deve buscar consolo nas Escrituras. E tem muita mulher que se perde procurando curar suas feridas, procurando entender o porquê que o pai fez isso, porquê que a mãe fez aquilo. Eu não estou julgando, porque, gente, eu já fiz isso, passei por terapia por 1 ano. E eu percebia que todas as vezes que eu chegava lá, eu falava as mesmas coisas. E eu falava, gente, parece que eu não vou sair daqui diferente. Até que chegou uma época que ela me falou uma coisa e eu falei, não, não é aqui o meu lugar. Por quê? É por meio, gente, de psicólogos, de terapias, que elas vão induzindo a gente a conhecer o oculto. O que é oculto? Tem muita forma de ensino hoje que é magia. E eu não vou me aprofundar nisso daqui. Mas a gente precisa vigiar muito. Por quê? Porque o que a palavra do Senhor está dizendo aqui para mim e para você? Que o que foi escrito no passado, o ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a gente precisa vigiar nisso, porque o mundo já é do maligno. A gente está aguardando o dia em que nós vamos viver a plenitude de tudo na eternidade. Então, cuidado como você tem buscado curar suas feridas, cuidado como você tem buscado curar aí as suas dores, porque nem sempre é o melhor caminho. Vai te induzir para que você se encha de você mesma, para que você vá tendo um olhar positivo da vida e se afastando de Deus. Eu não sei se ficou muito claro aqui, mas nós temos as Escrituras para curar as nossas dores,
para nos consolar, para transformar o nosso coração, a nossa alma, por meio de Jesus Cristo, do Espírito Santo, à luz da palavra. Versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Como é que eu vou acolher alguém se esse alguém possivelmente me machucou, fez coisas de atrocidades? Nós precisamos entender que perdão é uma coisa, confiança é outra. O perdão é dado porque se eu perdoo, eu estou livre. E eu perdoo porque Deus me perdoa. Olha o jejum para que Deus gere arrependimento em nós. Agora, confiança é outra coisa. Confiança, a pessoa tem que conquistar essa confiança para que a gente venha dar confiança para ela. Tem gente que fala assim, eu vou perdoar, mas eu não quero conviver. A forma de não querer conviver não quer dizer que, eu não perdoei. Mas é que se eu confiar nela de novo, ela pode me machucar de novo. Mas Deus, ele nos perdoa para conviver conosco. Ele não diz assim, eu vou te perdoar e você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha vida. Não, não é assim. Por isso que Paulo, gente, ele está sempre falando, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Então a gente tem um lugar de espera. A gente tem um lugar de consolo, a gente tem um lugar aonde a gente pode ir e desabafar com o Senhor. A gente tem um lugar aonde nós podemos nos prostrar, louvar, glorificar, questionar, chorar, se irar, porque Deus já conhece o nosso coração. O que Ele espera de mim e de você é a sinceridade. Não consigo perdoar, Senhor, não tenho amor por essa pessoa, quero distância dessa pessoa, eu tenho raiva dessa situação. Mas eu estou aqui, Senhor, para que o Senhor faça a sua vontade na minha vida e eu estou disponível. Por mais que eu esteja tão ferida, eu não consiga ver com os seus olhos de uma forma que eu teria que ver, mas eu tô aqui, Senhor, eu tô desabafando, eu tô com o coração aberto, sincero, gera em mim todo arrependimento que precisa ser gerado, porque eu tenho um lugar de esperança, eu tenho um lugar de consolo, a tua palavra diz que eu não estou sozinha, eu tenho Jesus Cristo, amém? E aí no versículo 13 ele diz assim, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então a nossa esperança não está fora de Deus. A nossa esperança não está em outro lugar. A nossa esperança está no Senhor. E quanto mais eu conheço a palavra do Senhor, mais eu vou me moldando. Eu vou tendo um olhar para a vida de que tudo isso aqui é passageiro
e de que o que está por vir é muito melhor. Então a gente precisa aprender a aguardar no Senhor. Versículo 14 diz o seguinte: E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Mulher, o que nós estamos fazendo aqui é de fato isso. Aprendendo juntas, discernindo o que é bom para nós. Olha, temos visitas. Oh, meu Deus. Para admoestar umas às outras. Então, o que eu aprendo aqui, eu posso levar para outra pessoa. Se eu estou me enchendo de fé aqui agora, me enchendo da palavra do Senhor, é porque eu estou me capacitando por meio das Escrituras para ensinar outra mulher, para consolar outra mulher. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Então, tudo que temos, recebemos do Senhor. Filha, para que seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Então, Paulo ele está sempre se sujeitando ao senhorio de Cristo, para que ele não venha falar nada mais e nada menos do que ele precisa falar. E é o que eu e você precisamos buscar, ser cheias do Espírito Santo de Deus, para que Deus nos conduza, para que a gente não venha falar demais e que a gente venha falar simplesmente aquilo que Ele está fazendo através de nossas vidas, por meio de palavras, por meio de obras, mas não para nos engrandecer, e sim engrandecer o nome do Senhor. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão. E os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. E aqui vai um recado para mim e para você. Paulo está dizendo que ele não estava pregando onde Pedro já tinha pregado, aonde os outros discípulos já tinham pregado, onde já havia conhecimento de Cristo. Porque se já conhecem a Cristo, é o Espírito Santo que transforma. Então tem muita gente que fala aí, né, de muitas igrejas, e Paulo está dizendo, eu não vou aonde Cristo já foi pregado. Eu vou aonde ainda não o conhecem. Eu vou aonde as pessoas nunca ouviram falar dele. E é dessa maneira que a gente vai pregando o evangelho. A gente vai se fortalecendo umas com as outras, porque você e eu conhecemos a Cristo, então muitas vezes eu estou precisando de uma palavra, muitas vezes você está precisando de uma palavra, um momento difícil, e a gente vai fortalecendo umas às outras. Mas de modo nenhum a gente vai querer edificar outro lugar e levar a Cristo onde Cristo já foi apresentado. No versículo 22, ele diz assim: essa foi a razão por que também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, há muitos anos. Não é um mês, é muitos anos. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá.
depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acácia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado entre fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que a visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo está escrevendo aqui para os crentes os gentios, né, que estavam em Roma, e já fazia muito tempo que eles não visitavam ele, e quando chegasse lá, ele esperava que os crentes de lá o enviassem para a Espanha. Então ele estava querendo ir para a Europa, né? E aqui ele vem falando também a importância de ajudarmos uns aos outros com bens materiais. Então tem gente que fala assim, eu não vou devolver o meu dízimo, porque eu não sei o que o pastor faz com esse dinheiro, eu não vou ofertar, eu não vou fazer isso. Gente, a gente não vive, né, sem mantimentos, e muitas vezes a gente olha uma igreja limpa, cadeiras, ar-condicionado, e é por isso a importância da gente ajudar. E quando a gente faz isso, a gente está confiando no Senhor, que é Ele que provê todas as nossas necessidades. Então, Paulo está o quê? Com ânimo de ver aqueles irmãos. E ele continua depois falando que na Macedônia e Acácia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos. Os santos hoje é nós que fazemos parte do corpo de Cristo, estamos em uma comunidade, nós somos separados e nós somos santos e justificados porque estamos em Cristo Jesus e temos o Espírito Santo. No versículo 30, ele já vai finalizando pedindo orações. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Você percebe que oração é luta? É como se você estivesse numa guerra. Ontem o meu marido falou assim, nossa, eu tô tão ruim, tá muito estranho. E tinha acontecido uma situação no dia anterior e muitas vezes a gente não vigia. E eu falei assim para ele, se nós não soubéssemos que estamos numa guerra espiritual, a gente ia entender que, tipo assim, é normal isso. Mas nós estamos numa guerra espiritual. É por isso que nós devemos lutar em oração. A vida do seguidor de Cristo é movida em oração, porque, irmãs, nós precisamos aprender que orar é entrar em intimidade com Deus e Deus é quem luta por nós, mas nós estamos muitas vezes distraídas. E Paulo está fazendo um pedido e também um alerta. Lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então, é lutando por meio da oração que a gente vai orando em favor de outras pessoas. Mas saibam que é uma luta. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Percebe a importância de orarmos em comunidade, orarmos juntas? Porque até hoje a gente tem rebeldes ao nosso lado. Até hoje a gente tem pessoas que se rebelam contra nós. Então a gente precisa estar o tempo todo juntos em oração, em prol de alguma causa, em alguma situação. Quantas vezes eu passei por situações tão difíceis e eu tinha apoio em oração da minha igreja, da minha comunidade onde eu faço parte. Isto para que pela vontade de Deus eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém? Então, gente, vamos permanecer, vamos fazer jejum para que Deus, o Espírito Santo, gere arrependimento em nós, para que a gente venha ter
de fato coragem, discernimento, que a gente venha a ser determinada a lutar em oração por nossas causas, por um familiar que muitas vezes ainda não tem olhos de ver a importância de ter uma vida centrada no Senhor, por pessoas da nossa família e não das nossas famílias que estão doentes, estão enfermas. Então, esse é o nosso papel, levar o Evangelho, fortalecer os que estão perto da gente, que estão longe da gente, muitas vezes por uma mensagem, uma ligação, e que a paz esteja com todos vocês, é o que ele diz. E o Deus da paz, né? E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém? Então eu vou orar para que a gente encerre esse capítulo 15 e estejamos aqui prontas para o capítulo 16. Vamos encerrar com muita alegria, gratidão e que o Senhor nos conduza na próxima leitura. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por tirar as vendas dos nossos olhos, do arrependimento, porque nós precisamos de cura, de libertação. E quantas vezes, Pai, em ministrações de arrependimento, vemos pessoas ser curadas, pessoas, meu Deus, se levantarem, serem paralíticos e se levantarem. Porque é o arrependimento, Pai, é por meio do arrependimento que o Senhor vai gerando em nós todo o teu amor, o Senhor vai derramando cada vez mais o fluir do Espírito Santo em nós. É por meio do arrependimento que nós vamos experimentando a plenitude do Senhor em tudo que nós fazemos. Senhor, nós não estamos aqui porque o Senhor é o Deus que nos abençoa e que nos dá infinitamente mais. Não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas sim por quem Tu és, Pai. Sim, por quem o Senhor é e o quanto carecemos, meu Deus, de Ti. Pai, que o início dessa semana seja marcada pela Tua presença, Pai. Seja marcada pelo fluir do Teu poder na vida de cada mulher, Senhor. Oh, Pai, obrigada pela Tua santa presença, porque eu sinto a Tua presença aqui e agora. Que elas também venham, Pai, perceber, que elas também venham, Senhor, experimentar o que é a Tua presença na vida delas. E é em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãs. Até amanhã, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Um beijo.